Você resolveu começar a estudar tarô agora, mas você não sabe qual tarô você vai comprar. Você ainda não escolheu, você ainda não decidiu, você está na dúvida, não sabe o que fazer. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens do tarô de Rider-Waite e do tarô tradicional de Marsella. Se você está começando agora, provavelmente você já conhece o tarô, já fez uma consulta de tarô, já assistiu uma live de tarô, já leu alguma coisa na internet sobre tarô e agora você decidiu que vai comprar o seu primeiro deck, mas você está na dúvida. E agora? Vou comprar um tradicional Rider-Waite, que é aquele tarô que tem as imagens, né, as cenas em todas as cartas, ou eu vou comprar um tarô de Marsella, porque dizem por aí que é melhor a gente começar a estudar pelo tarô de Marsella agora. O que você vai fazer? Vou mostrar então aqui para você as diferenças que nós temos entre o tarô de Marsella e o tarô de Waite. No tarô de Waite, nós temos os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Da mesma forma que no tarô de Marsella, vou usar esse tarô aqui do Ney Naif, do curso completo de tarô do Ney Naif, para mostrar para vocês a diferença dos tarôs. Arcanos maiores, arcanos menores. O que acontece aqui? No tarô de Rider-Waite, os arcanos menores, numerados de As ao 10, eles têm cenas. Então, você pode ver aqui, por exemplo, um rapaz sentado na cadeira, de braços cruzados. Atrás dele tem 9 taças, 9 copas. Nessa outra aqui, nós temos uma pessoa entregando uma taça para uma criança, né? Uma pessoa mais velha entregando uma taça para uma criança. São 6 taças. Aqui nós temos 3 de ouros, né? São 3 pessoas ali, uma em cima de um banquinho. Vocês percebem que elas estão trabalhando em alguma coisa ali, uma ajudando a outra, né? E o que acontece no tarô de Marsella? Os arcanos numerados de As ao 10 não tem cena. Então, nós temos aqui as copas, né, as 3 copas, as 3 taças. O As de espadas é uma espada e uma coroa. 4 de copas são 4 copas. E assim, por aí vai. Nós não temos a cena, a famosa cena que nos ajuda a interpretar as cartas do tarô. Mas é aí que tá. O que acontece? Os profissionais do tarô, alguns, né, não são todos, dizem que para você começar a estudar tarô, o ideal é que você comece pelo tarô tradicional de Marsella, que seria um desse daqui, ou um desse daqui, que é do curso completo de tarô do Ney Naif. Por quê? Porque você precisa saber, para você estudar esse tarô, você precisa saber o significado do naipe de copas, por exemplo, aqui, e você precisa fazer essa junção com o significado do número. Então, se você não conhece a estrutura do tarô, se você não sabe o que é o naipe de copas, por exemplo, e se você não consegue entender essa questão, você não consegue ler, porque isso aqui não te diz nada. São 3 copas. E aí? Isso daqui já te diz muito mais. São 3 pessoas, né? São 3 pessoas, uma tá em pé em cima do banquinho, elas estão tentando fazer alguma coisa ali, algum trabalho, elas estão arrumando alguma coisa ali, ó. Aqui nós temos uma carta de uma pessoa que está em pé segurando uma espada. Lá no fundo, nós temos mais pessoas, só que as pessoas que estão lá no fundo estão de cabeça baixa, né? Elas estão tristes, elas perderam a batalha. E aí nós temos uma pessoa ali, ó, segurando 3 espadas, 2 numa mão e uma na outra, ou seja, essa pessoa estava armada, ela estava preparada ali para lutar com todas as espadas que estavam ali na mão delas, então ela venceu na força do ódio essa batalha. Então, o que acontece entre os tarôs
que tem símbolos, que tem cenas, né, que tem essas imagens arquetípicas mais fáceis de você entender, e aqueles que não tem, né, o tarô de Marcélia, por exemplo, que não tem. Se você não conhece a estrutura do tarô, você não consegue ler um tarô de Marcélia, por exemplo. Mas aí que está o X da questão. Se você pegar o tarô de Rider-Waite e colocar as cartas lá na mesa e tentar fazer uma leitura intuitiva ou tentar falar o que, que as cartas dizem para você e aí você vai sentir aquilo, né, para poder falar, para poder responder a pergunta para o seu consulente ou para a pessoa que você está lendo, pode ser que por falta de estudo ou por pouco conhecimento, você acabe falando abobrinha, porque muitas vezes a gente vai ouvir as vozes, né, da nossa mente, a nossa intuição, entre aspas, e a gente acaba falando coisa que não faz sentido, a gente acaba falando coisa que não faz parte da leitura, que não faz parte do significado, dos atributos da carta. Então, por isso, alguns tarólogos recomendam que você comece entendendo a estrutura do tarô, entendendo os significados, para que depois você se coloque nessa condição de conseguir ler qualquer tarô. Se você está começando também, está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com um amigo que também está começando o tarô, para que juntos nós possamos evoluir nessa jornada. E aí, qual que é a minha opinião? Eu comecei a estudar com o livro do curso completo de tarô do Ney Naif, que é esse livro aqui. Esse livro, ele vem com essas cartas que eu mostrei no início. Só que quando eu comecei, eu não comecei pelo livro físico, eu comecei pelo livro digital, né? Pelo livro em PDF. Eu consegui esse livro, nem lembro como. Não sei se alguém me passou, eu sei que eu consegui esse livro e eu comecei a estudar por ele. Só que quando eu fui comprar o meu tarô, eu comprei o tarô de Rider-Waite. Eu comprei este tarô aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro tarô que eu tive na minha vida. Este tarô de Rider-Waite. E eu comecei a estudar por ele. O que acontecia comigo é que o significado das cartas no livro não condizia com a imagem que eu via no tarô de Rider-Waite que eu tinha. Vou dar um exemplo aqui para vocês do 10 de espadas. Então, o que o Ney Naif fala nesse livro aqui na carta 10 de espadas? Então, vamos lá. Nos tarôs clássicos e modernos, revela 10 espadas e ou uma imagem de morte, términos, resolução. E aqui embaixo ele continua. O conjunto simbólico sugere decisão imediata com conhecimento de causa e efeito, dor ou prazer, libertação da opressão, término imediato de todo tipo de situação nociva em qualquer plano, abandono das convicções e dogmas antigos para criar um estilo de vida, taromancia, finalização, rompimento, definição, decisão, renovação. Então, quando eu olhava o 10 de espadas, eu pensava assim: poxa vida, essa pessoa morreu, tá lá tacada no chão, que nem um presunto. Essa pessoa se foi, essa pessoa deve ter sentido muita dor, olha quanta espada nas costas. Como? Como que isso daqui pode ser para algo melhor? Como assim que isso daqui pode ser uma renovação, né? Como que isso daqui pode ser um rompimento? Estou rompendo com a vida? O que eu estou rompendo? Estou rompendo com a vida? Então, assim, término imediato de todo tipo de situação nociva em qualquer plano. Então, assim, acabou. Acabou. Tudo que é ruim acabou. Mas ao olhar para a carta não era essa sensação que eu tinha. Ao olhar para a carta era, bom, acabou, morreu, não vai ter volta mais, não tem transformação, porque morreu, morreu, quem morre, morre, ponto final. Só que olha para vocês entenderem, quando você termina um casamento que não te fazia bem, o casamento acabou. Quando você
tem na sua cabeça ideias equivocadas, ideias erradas, ideias que estão mais atreladas ao seu ego, à sua vaidade, e você rompe com essas ideias, elas morrem, elas acabam. E elas abrem espaço para que algo melhor surja, para que ideias menos egocêntricas surjam. Então, para isso, elas têm que morrer. Mas isso é algo que eu consigo fazer essa relação hoje. Antes não, antes eu fazia essa leitura no livro dele, pegava a carta do 10 de espadas e não, eu não entendia, não fazia sentido da mesma forma que com o 10 de espadas, outras cartas para mim, olhando no tarô de Rider-Waite, não faziam muito sentido com aquilo que estava escrito, porque eu não conseguia entender. Né? Hoje a gente sabe que tarô é tarô, então se você consegue entender a estrutura do tarô, você consegue entender qualquer tarô. Né? Obviamente que tem alguns tarôs que vão falar de forma diferente, mas o sentido não vai ter como mudar muito, né? E era o que eu não entendia na época, então começar pelo Rider-Waite estudando um livro do Ney Naif, que é alguém que ensina você começar pelo tarô de Marcélia, não foi algo interessante para mim e eu carreguei uma certa dificuldade por algum tempo. Até que eu fui estudando um pouco mais, e aí eu fiz alguns cursos de tarô, e o divisor de águas mesmo foi o último curso de tarô que eu fiz, da Lisa Golpa, do Tarô Descomplicado, que realmente abriu a minha cabeça para várias percepções e que mudou completamente o meu olhar sobre o tarô. Obviamente que a partir do ensinamento e do curso dela, né, das aulas dela, eu pude entender o que o Ney Naif dizia. Então, eu acho muito importante você que está começando ler livros, começar com livros, comprar o seu deck lá que você vai escolher, mas também fazer um curso. Não dá para viver só de ler livros, não dá para achar que você vai pegar as cartas, vai abrir na mesa e vai conseguir fazer uma ótima leitura intuitiva se você não tem um dom absurdo para isso, se você não tem uma mediunidade absurda para isso. Então, assim, eu recomendaria que você começasse com livros, com deck, um deck só, né? Porque se você compra vários decks, né, as imagens acabam sendo um pouquinho diferentes, né? Se você compra um deck, por exemplo, se você compra um deck, por exemplo, como este tarô aqui, que é o tarô das bruxas, você vai perceber que as imagens são diferentes. Tá aqui, 6 de copas do tarô das bruxas, 6 de copas do tarô de Rider-Waite. 6 das bruxas e 6 do Rider-Waite. Olha como é diferente. Então, se você usar a cada hora um tarô diferente, você vai viver uma grande confusão, porque você não vai conseguir fazer associações no início dos seus estudos. Então, eu recomendo que você compre um deck só, e este deck você fique com ele até você conseguir entender o tarô de verdade, para daí você comprar outros decks e continuar os seus estudos nessa grande e maravilhosa jornada que é o tarô. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você de alguma forma. E se você quiser mais alguma dica, você que está começando quiser mais alguma dica, é só mandar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Tchauzinho e até a próxima!